Vamos para o tema de hoje então. Guardas municipais e o porte de arma. As guardas municipais, elas estão previstas lá na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 8º. Nesse dispositivo, o legislador constituinte originário, ele disse que os municípios poderão criar guardas municipais para a proteção dos seus bens, serviços e instalações. As guardas municipais, elas estão crescendo cada vez mais e já estão presentes em vários municípios do Brasil. As guardas municipais, pessoal, elas constituem uma importante força no combate à criminalidade. Elas estão previstas lá no 144, parágrafo 8º, parte da Constituição Federal que tutela, que cuida da segurança pública. Então fica aqui registrado o meu respeito e a minha homenagem para todos os guerreiros das guardas municipais de todo o Brasil. Vocês colaboram muito com a segurança pública. Muito obrigado. Continuemos unidos, polícias civis, guardas municipais e polícias militares, em prol da segurança pública. Para regulamentar essa matéria, surgiu a Lei 13.022 de 2014. Essa lei, ela é o Estatuto das Guardas Municipais. E ela traz uma série de direitos, uma série de deveres. Só que, em relação ao porte de arma, quem disciplina essa matéria é o Estatuto do Desarmamento. Lá no Estatuto do Desarmamento, você vai analisar o artigo 6º, inciso 3º e 4º. Artigo 6º, incisos 3º e 4º do Estatuto do Desarmamento. Eu fiz um resumo para facilitar a vida de vocês. Nesse resumo está a interpretação da lei e da jurisprudência e da doutrina, ok? Então, para quem quiser anotar, como que nós vamos interpretar o artigo 6º, incisos 3º e 4º do Estatuto do Desarmamento? Nós vamos dividir esses dispositivos em 3 grupos. No primeiro grupo estão as guardas municipais das capitais dos estados e também as guardas municipais dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Então, repetindo, nesse primeiro grupo estão as guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Nesse grupo de guardas, os guardas, eles podem portar arma de fogo durante o serviço e fora do serviço também. Então, se ele está em uma diligência, ele pode portar arma porque ele está em serviço. Nesse primeiro grupo, além dos guardas poderem portar arma de fogo durante o serviço, eles podem também portar essa arma de fogo fora do serviço. Nas folgas, por exemplo. Guardem isso. Primeiro grupo, o porte pode ser em serviço e fora do serviço. Primeiro grupo. Segundo grupo das guardas. Nesse segundo grupo estão as guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil habitantes e com menos de 500 mil habitantes. Então, no segundo grupo estão as guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil habitantes e com menos de 500 mil habitantes. Mais de 50 e menos de 500.
Nesse segundo grupo, os guardas só podem portar arma de fogo em serviço. Só em serviço. Pode portar na folga? Não. Nesse segundo grupo, não pode portar na folga. Acabou de aparecer aqui, que legal, vídeos ao vivo mais relevantes. Mais uma vez estamos entre os mais vistos do Instagram. Meu muito obrigado a todos vocês. Então, recapitulando, no segundo grupo, os guardas só podem portar arma de fogo em serviço. Na folga, fora do serviço, não pode. E nós temos ainda, para finalizar, o terceiro grupo. Nesse terceiro grupo estão as guardas municipais dos municípios com menos de 50 mil habitantes. Menos de 50 mil habitantes. Professor, e nesse terceiro grupo, como que fica o porte? Nesse terceiro grupo, as guardas municipais não têm porte de arma. Não tem porte de arma. Nem durante o serviço, nem fora do serviço. Esses três grupos, pessoal, eu preparei para vocês entenderem. Esses três grupos, eles são um resumo da interpretação realizada com base na lei, com base na doutrina e com base na jurisprudência. Vejam depois o artigo 6º, parágrafo 7º. Artigo 6º, parágrafo 7º do Estatuto do Desarmamento. Eu não vou falar sobre ele, porque não vem ao caso, mas dê uma lidinha depois. Artigo 6º, parágrafo 7º. O que eu quero que vocês guardem são esses três grupos. Esses três grupos são baseados no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, incisos 3º e 4º. Muito bem. Os guardas municipais começaram a buscar os seus direitos no judiciário. Judiciário, Estado juiz, não é justo esse critério usado pelo Estatuto do Desarmamento. Não é porque eu sou guarda em uma cidade, em um município com menos de 50 mil habitantes que eu não preciso de arma. O meu município, onde eu sou guarda, ele tem 30 mil habitantes. Então, pelo Estatuto do Desarmamento, eu não posso portar arma, nem em serviço, nem fora dele. Só que nesse meu município, apesar dele ser pequeno, há criminosos. Eu vou em ocorrências com criminosos armados. Como que eu posso trabalhar desarmado? Aí vieram também os guardas do segundo grupo. Escuta, juiz, escuta, Poder Judiciário. Eu trabalho em um município que tem mais de 50 mil habitantes e tem menos de 500 mil. Então, pelo Estatuto do Desarmamento, eu só posso portar arma de fogo em serviço. Mas espera aí, eu acabei de prender um grupo criminoso perigoso que tem células, que tem ramificações com organizações criminosas. Como que eu posso andar desarmado na minha folga? Porque no segundo grupo eu não posso andar armado fora do serviço. Eu preciso da minha arma para buscar o meu filho na escola. Eu preciso da minha arma para ir tomar um sorvete na esquina. Alegação dos guardas do segundo grupo. O que aconteceu? O Poder Judiciário passou a entender que as regras do Estatuto do Desarmamento ferem a isonomia, ferem o princípio da razoabilidade. Vários juízes de primeira instância passaram a autorizar o porte de arma para os guardas, independentemente do número de habitantes do município. Não importa quantos habitantes tem o seu município. Eu vou autorizar você a portar arma de fogo, tanto no serviço como fora dele. E os guardas começaram a receber essas decisões. Os guardas começaram a receber também habeas corpus preventivo. Porque eles diziam, se eu for pego com arma,
eu vou ser preso, porque eu não posso portar a arma fora de serviço. Alegação dos guardas do segundo grupo. Os guardas do terceiro grupo, eu não posso nem ter arma. Se eu andar com arma por aí, eu vou ser preso por porte ilegal. E aí eles começaram a receber habeas corpus preventivo. Alguns tribunais de justiça passaram a reconhecer que o Estatuto do Desarmamento ele é inconstitucional nesse trecho que trata dos guardas municipais. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, proferiu decisão a favor dos guardas. Essa matéria chegou no STJ. Essa matéria chegou no STJ. Anotem aí. Julgado que acabou de sair do forno, recentíssimo. Recurso especial 16, recurso especial 1688262. Recurso especial 1688262. O que foi alegado? Os juízes estão autorizando os guardas a portarem armas de fogo em desacordo com o Estatuto do Desarmamento. Essa foi a alegação que chegou lá no STJ, nesse RESP. E o STJ disse o quê, professor? O STJ falou, decidiu que esses juízes não podem autorizar os guardas municipais a portarem armas de fogo em desacordo com o Estatuto do Desarmamento. O STJ falou: quem cuida dessa matéria é o Estatuto do Desarmamento. Você, juiz, você, tribunal, vocês não podem ignorar o Estatuto do Desarmamento. O porte para os guardas deve observar o Estatuto do Desarmamento. Vocês não podem inovar. Só a lei federal pode regulamentar essa matéria. Então o STJ decidiu contra os guardas municipais, no que diz respeito ao porte de arma, fora dos critérios do Estatuto do Desarmamento. Até que esse tema chegou no STF. Lá no STF foi ajuizada a ADIM, ADI 5948. ADI 5948. ADI 5948. Um partido político ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte: Supremo, o Estatuto do Desarmamento, ele é inconstitucional, lá no seu artigo 6º, incisos 3º e 4º. Ele é inconstitucional porque o número de habitantes dos municípios não é parâmetro para regulamentar o porte de arma para os guardas. Não é parâmetro, Supremo, alegou o partido na inicial da ADI. O ministro Alexandre de Moraes, em liminar, em sede de liminar, em decisão monocrática, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, ele concedeu a liminar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados, para suspender o artigo 6º, incisos 3º e 4º. Em suma, o ministro Alexandre de Moraes, a partir dessa decisão, permitiu o porte de arma de fogo para os guardas municipais do Brasil inteiro, independentemente do número de habitantes dos municípios em que eles atuam. Essa decisão, ela é uma decisão liminar. Ela vai passar pelo crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, essa discussão, ela ainda terá alguns desdobramentos. O plenário poderá concordar ou não com o ministro Alexandre de Moraes. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela é bem detalhada, ela é bem fundamentada. O ministro Alexandre de Moraes falou o seguinte:
Realizadas pesquisas, ficou constatado que muitos guardas municipais estão morrendo em serviço em razão da ação dos criminosos. As pesquisas estão indicando que os municípios menores, com menos de 50 mil habitantes, esses municípios estão com a criminalidade crescendo. Essas pesquisas também indicaram que, atualmente, as guardas municipais são responsáveis por boa parte das ocorrências que são apresentadas nas delegacias. Quem trabalha na área de segurança pública sabe, principalmente nas delegacias. Boa parte das ocorrências em vários municípios, boa parte das ocorrências são apresentadas pelas guardas. Então, pessoal, não faz sentido, é a minha opinião, é a minha visão de professor, de delegado, de escritor, de palestrante. Na minha visão, o ministro Alexandre de Moraes está certo. Eu gostei da decisão dele. Estabelecer números para conceder porte não faz sentido. Se o legislador quer criar critérios para conceder o porte, esses critérios devem ser baseados em política criminal. Eles devem ser baseados em fatos, em estatísticas reais, seguras, que têm pertinência com a segurança pública. Não é porque o município tem 50 mil habitantes que o guarda pode atender uma ocorrência desarmado. Nós sabemos que agora, infelizmente, está na moda estourar caixa eletrônico em cidade pequena. É o novo cangaço. Organizações criminosas fortemente armadas, inclusive com fuzis, vão para cidades pequenas, colocam dinamite e explodem os caixas. Então, se nessas cidades elas possuírem menos de 50 mil habitantes, vai ser mais fácil ainda para essas organizações criminosas. Porque nessas cidades com menos de 50 mil habitantes, os guardas não podem andar armados. Aí vai ter uma viatura da PM, que vai ser rendida, e se tiver guarda lá, os guardas estarão desarmados. O que eles vão fazer desarmados, pessoal? Contra pessoas que estão com fuzil? Não tem nem como pensar em reagir. Armado já é difícil reagir em relação à pessoa que está com fuzil. Imagina sem arma. Eles vão pegar a tonfa? Não faz sentido. Não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido. O município do Guarda tem mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil. Vejam, vamos pegar como exemplo o município do Guarda lá do Joaquim, o município do Guarda Joaquim. Esse município tem 499 mil habitantes. 499 mil habitantes. Quase meio milhão. Pelo Estatuto do Desarmamento, esse guarda que atua nessa cidade, com quase meio milhão, ele não pode portar arma de fogo fora do serviço. Que diferença faz, pessoal? 1.000 a mais, 1.000 a menos. Porque se fosse mais de 500 mil, ele poderia portar arma de fogo fora do serviço. Agora, como é 499, ele só pode portar em serviço. Aí ele vai lá, prende um grupo criminoso, aí na folga ele é alvo fácil. Ele está sujeito a diversas retaliações, a diversas represálias. Por ser guarda, por exercer o seu dever, ele está sujeito à vingança. Ele está lá buscando a filha na escola, podem atacar ele e ele vai ser um alvo fácil, presa fácil, porque não pode portar arma fora do serviço. Não faz sentido. Não faz sentido. Esses critérios criados pelo Estatuto do Desarmamento são desarrazoados.
eles violam a razoabilidade. E como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, eles violam também a isonomia, o princípio da igualdade. Violam ainda o princípio da eficiência. Como que eu posso pretender ter uma segurança pública eficaz se eu fico criando critérios desarrazoados para conceder porte de arma para os guardas? Não há razoabilidade, não há eficiência, não há igualdade. Entenderam? Então, esse é o roteiro completo para vocês responderem as questões dos concursos. Se cair na primeira fase, vai cair a questão relacionada ao número de habitantes. Mais de 500, menos de 500, mais de 50, menos de 50. É a cara da prova objetiva, da prova preambular. Se cair numa segunda fase, vai ser para você disserte sobre o porte de arma de fogo para as guardas municipais. Quem fez o resumo vai tirar nota máxima, porque esse resumo está completinho que eu fiz para vocês. E se for na fase oral, você vai falar tudo o que você ouviu aqui. Que o estatuto prevê isso, mas que alguns tribunais estaduais, algumas decisões de primeira instância reconheceram que o estatuto ele é desarrazoado. Aí a matéria chegou no STJ, STJ disse, aplica o estatuto. Essas decisões não podem contrariar o estatuto. E por fim, como desfecho, vocês terão que falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso se cair em algum concurso antes da decisão de mérito do Supremo. Quando sair a decisão de mérito, o julgamento final, eu vou abrir outra live para comentar com vocês. Por hora, por enquanto, o que vocês precisam saber sobre esse tema é o que eu passei aqui. É o que eu passei aqui para vocês, tá bom? É claro, pessoal, as guardas municipais, elas terão que ter treinamento, elas devem ter treinamento. Isso já consta lá no Estatuto das Guardas, lá na Lei 13.022 de 2014. Eles devem ter treinamento, isso é óbvio. Tem que ter capacitação, tem que ter qualificação técnica para portar uma arma. Ninguém está defendendo dar porte para o guarda que é despreparado. Não, eles têm que preencher todos os requisitos. Capacidade técnica, capacidade psicológica, todos esses requisitos eles devem cumprir, tá bom? Todos esses requisitos eles devem cumprir, tá certo? Entenderam a matéria?